O tema do nosso Escola Aberta de hoje é Meteorologia Tradicional do Sertão, de Luiz da Câmara Cascudo. O povo guarda e defende sua ciência tradicional, que é um secular patrimônio, onde existem elementos de todas as idades e paragens do mundo. Existe o estudo do tempo, e este estudo é muito grave, é circunspecto na comunicação. Ele irrita as restrições e as novidades críticas. Ninguém poderá saber mais do que os antigos sobre o vento, que são os doutores do tempo. O tempo, estado atmosférico, situação de densidade aquosa nas áreas do espaço, é a imagem mais vulgar no Brasil. O tempo, duração, medida cronológica das coisas, ocupa suplência na linguagem brasileira. Isso é uma herança de Portugal, tendo outra amplidão vocabular. Bom e mau tempo, tempo fechado, tempo aberto, tempo cerrado, carregado, claro, escuro, indeciso, seguro, ameaçador. O tempo se armando, que é quando o céu escurece de nuvens. Tempão, desabou um tempão, temporal. No mar é tormenta. E no Rio de Janeiro, ou São Paulo, chama-se toró. Existe um interesse vital das chuvas, ou evitação dos excessos prejudiciais. Saint-Yves, Fraser, Manhart pesquisaram as interrelações da meteorologia supersticiosa e a intervenção mágica do homem. Leite de Vasconcelos é bom, infelizmente parcimonioso, informador em Portugal. Também Cascudo pertenceu ao grupo coral, publicando umas superstições meteorológicas no Boletim do Museu Nacional, em 1929. Essas informações foram ampliadas e reproduzidas no Informação da História e Etnografia, no Recife, em 1940, e também foi na Revista de Etnografia, no Porto, em Portugal, em 1970, onde ele divulgou a notícia das chuvas e dos ventos no Brasil. Esses são os antecedentes da simpatia indagadora. Cascudo pertencia às famílias do sertão, aonde ele viveu e deixou muito novo. O material do depoimento que ele dá constitui, portanto, um cenário de infância e de juventude, né? Cheio de gado, de cavalos, de vaqueiros, de cantadores. Como ele morou em Natal, a casa do seu pai era o consulado do sertão. Era cheio de exilados das caatingas e das derrubadas. Então, como não entender a preferência temática da raça nordestina, não é? Ele dizia que era a minha raça. A imagem que aplicava ao Cascudo na inquietação menina, ele manteve por toda a vida, não é? Existe uma expressão no sertão que diz o seguinte: você está adivinhando chuva, menino? As viagens, portanto, as leituras, a convivência, a cátedra, não apagaram do Câmara Cascudo todas essas informações. No que diz respeito às nuvens, Cascudo fala que dividem-se em nuvens de vento, que são estratos e cirros, e nuvens de chuva, nimbus e cúmulos. O cúmulo é o mais importante nas previsões. Em proporções avantajadas, espessas, imensos globos brancos em marcha serena, como um desfile de elefantes, são denominados torre ou torreão, notadamente quando assumem forma vagamente piramidal. A base horizontal mais negra é voltada para o solo ou a linha do horizonte marítimo. O conjunto chama-se torreame. Ao pôr do sol, o torreame estava formado. Nimbus e cúmulos, reunindo-se, dizem que as chuvas estão fiando. Isso significa um sinal de esperança. O céu, cheio de estratos, anuncia o vento solto, que é uma ventania doida, rodando sem fixação constante nos quadrantes. É a carneirada, o rebanho pastando, todo igual, ou o céu pedrento, pela ideia de pedrinhas claras decorando o espaço azulado. Se é visível o azul entre os estratos, é mesmo a carneirada. Notando-se cinzento escuro, é o céu pedrento, chuva e vento, mas sem intensidade ou duração fecundantes. Cielo empedrado, mañana
Mojado, dizem no Chile. Os estratos, faixas paralelas, não merecem confiança de bom tempo. No sertão tradicional, da Bahia ao Piauí, bom tempo é o que promete chuva. Isso é o inverso do conceito urbano, que é europeu. Prometia bom tempo, mas o vento espalhou e também o arco da chuva bebeu muita água. Para o sertanejo, é a garantia de uma farta chuvada, e não dia de sol. Tempo bonito é um anúncio de inverno. As nuvens não são formadas pela evaporação condensada. São invólucros de matéria fluídica, transparente, resistindo às pressões do líquido contido. Essa é a lição vaqueira e plantadora. Não se desfazem em chuvas, apenas descarregam as desmazias e vão embora ao sabor do vento beber a água do mar. É ainda a ciência popular pelo mundo. Tem uma lição do padre Antônio Vieira, na Sé da Bahia, ante o primeiro vice-rei do Brasil, Dom Jorge de Mascarenhas, Marquês de Montalvão, em 1640. Padre Vieira fala o seguinte, abre aspas, apareceu uma nuvem no meio daquela baía, lança uma manga ao mar, vai sorvendo por oculto segredo da natureza, e depois que está bem cheia, depois que está carregada, dá-lhe o vento, e vai chover daqui a 30, daqui a 50 léguas. É alguma coisa semelhante à informação do padre José Gomes de Souza Gadelha, um século depois, no poema A Marujada ou A Vida Marítima. O padre Gadelha afirma, afirma por coisa certa, e não duvida jurar, que já viu estando alerta as nuvens com boca aberta, bebendo as águas do mar. A gente não recebe essa imagem da chuva dos ameríndios ou dos negros africanos, sudaneses ou dos bantus, que a sabiam também. Era o classicismo em Roma, Atenas, Índia. Antes da sucção, de estender um filamento como uma tromba na superfície marítima, a manga do Padre Vieira, as nuvens são finas, incolores, transparentes. Todos nós vimos passar na altura essas nuvinhas sedentas, esponjas autênticas, inocentes e tranquilas, rumando ao oceano, centro da inesgotável subsistência. Lucrécio, que morreu 55 anos antes de Cristo, ensinava que as nuvens eram criadas pela exalação, evaporação, partindo da terra. O povo continua ignorando o livro quarto do De Natura Rerum. Nos sertões e nas cidades do Brasil, um homem ou uma mulher do povo dirá que a nuvem traz água do mar. Constitui um conteúdo independente do continente. A nuvem é apenas o envelope. Cascudo procurou saber se a nuvem carregava a água doce dos rios e lagoas. As afirmativas que ele colheu foram em percentagem mínima. Mesmo no Rio de Janeiro, em Copacabana, se confirmava a sabedoria imóvel sertaneja. E o sal? Dizem, a nuvem coa, deixando-o no depósito oceano. Em outras versões, o sal é atirado em poeira impalpável nos dias furiosos de calor. Os ventos de rajadas raspam o sal das nuvens, acumulado na parte inferior. O vento quente é sempre salgado, mas o bafo da chaleira, mesmo fervendo, é doce. Fazem os prognósticos das chuvas pelo volume e coloração das nuvens, preferencialmente nos crepúsculos matutino e vespertino. É a mesma técnica por toda a Europa, no plano da cultura popular. Diz-se, vermelhão no sertão, velha no fogão. Manhã encarnada, tarde atolada. Ruivas ao nascente, chuva de repente. Quando estão as ruivas do mar, pega nos bois e vai lavrar. Os antigos, na primeira metade do século XIX, via em determinadas figuras sugeridas pelas nuvens da noite sinais e avisos. Essa prudente notação desapareceu depois que as estradas ligaram os sertões às orlas do Atlântico. Dizia o seguinte, foi a glória dos antigos, hoje é mofa dos moderados. Não há no Brasil superstições ligadas às nuvens, como havia em Portugal, na Beira Baixa, ou na Itália, no Piemonte, afastando-se os agouros com orações nas igrejas.
As nuvens baixas, visivelmente abaixo do nível normal, despertam suspeitas. Trariam, como em Pindela, segundo Leite de Vasconcelos, os espíritos dos excomungados, indesejáveis no céu e no inferno, pairando sobre as povoações daquela penitência. Benziam-se. Era tudo. Alcântara Machado e Luiz Edmundo citam orações fortes alusivas ao ar excomungado e ao ar de morto excomungado. A nuvem rasteira seria a sinistra condução. Mas, em Pindela, a nuvem estranha é muito carregada, anormalmente escura, quando no Brasil é pouca altura, despertando atenção, independentemente da cor. Existe uma promessa a São Sebastião de nuvem. São Sebastião, santo protetor da fome e da peste, nos livre, Senhor. A nuvem seca, ou a nuvem da peste, anuncia essas calamidades. E quando elas vêm, invoca-se São Sebastião. Até o próximo Escola Aberta.